vários textos que nos mostram sobre algumas qualificações do homem de Deus. E a gente, obviamente, quando a gente encontra no Novo Testamento, que é o que está mais próximo da realidade da vida da igreja, da nova dispensação, né, na igreja, a gente começa a ver com mais facilidade algumas qualificações, algumas exigências para os oficiais. E depois nós vamos ver que nada mais Deus está nos ensinando que esses oficiais são as primeiras ovelhas que vão aprender para ensinar os outros irmãos a viver do mesmo jeito. Equipara tudo na mesma categoria diante de Deus, porque Deus quer que todos os homens vivam da mesma forma. É óbvio que aqueles que seguem abrindo a picada diante de um rebanho, eles serão mais exigidos, porque eles precisam ter mais consciência, mais instrução, mais obediência, um espírito dócil para ser guiado pelo Supremo Pastor, e ainda assim um esforço maior para se adequar a essas qualificações, ainda que hoje a gente olhe e fala, não, isso aí está muito distante da minha vida, mas é necessário que seja assim. Nós não podemos fugir disso. É necessário que seja assim. Então vamos lá. Primeiro texto que a gente encontra qualificações para alguns oficiais, no capítulo 6 de Atos. Eu não vou poder abrir todos os textos do Novo Testamento que falam sobre qualidades dos homens cristãos. Mas vamos abrir os principais, tá? Vamos abrir os principais. Capítulo 6 de Atos, a gente vê que na escolha daqueles 7 primeiros homens que a gente acredita que eram os primeiros diáconos, aqui não menciona, mas obviamente pelo tipo de serviço que eles iriam executar, sim, eles estão ali atuando como diáconos, no auxílio dos presbíteros e apóstolos daquela época, para continuar no serviço deles. Então, as qualificações desses 7 primeiros homens, está no versículo 3 do capítulo 6 de Atos. Então, Lucas, quando relata ali aquele concílio que eles tiveram para decidir isso, ele diz, no versículo 3, que os apóstolos decidiram o seguinte: irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. Então, esses homens, esses 7 homens que os apóstolos disseram, 7 homens é um número suficiente para resolver a encrenca que nós temos aí na mão. 7 homens dá conta do recado. Só que nós precisamos que tenham pelo menos 3 qualidades principais, iniciais. Boa reputação, fala de relacionamento com outras pessoas, relacionamento com o governo local, com a própria igreja local, com as autoridades seculares, em suas famílias, e tem que ter boa reputação. Isso resume tudo nisso, boa reputação, ou seja, o mesmo termo, é semelhante a um termo um pouco mais pesado que Paulo vai usar lá na frente, em Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, ele diz irrepreensíveis, é semelhante. Né? Então, boa reputação é que ninguém podia falar que eles tinham má reputação. É o contrário, lógico. Né? Então, eram homens de boa reputação. E também eram homens cheios do Espírito e de sabedoria. Como é que eles mediam isso? Eles mediam porque esses 7 homens eram dentre vós. Eram pessoas que já estavam com eles há algum tempo. Não eram novatos nessa caminhada cristã, ou na caminhada, na velha dispensação ainda, na chegada de Cristo, eles já estavam presentes, já estavam caminhando, e em algumas circunstâncias, por algum período, eles já se fizeram conhecidos de toda a igreja, ou de todo aquele primeiro rebanho, da igreja primitiva, em Jerusalém. Então eram homens conhecidos por andar com Deus, por conhecerem as Escrituras. Quando fala cheios do Espírito e de sabedoria, a gente percebe isso. Eram homens que não estavam brincando com Deus, eram homens que viviam uma vida de visível consagração a Deus, cheios do Espírito, está mostrando também que eram homens
que tinham conhecimento bíblico para ensinar, porque cheios do Espírito, não é que eles caíam no chão, estribuchavam ou faziam aquelas mirabolâncias, como hoje na igreja neopentecostal a gente vê muito disso. Isso não tem nada a ver com cheio do Espírito. Isso aí é outra coisa, menos estar cheio do Espírito. Cheio do Espírito é uma pessoa muito sábia e que aplica as coisas do Espírito na sua vida e ensina as coisas do Espírito, que são concernentes à palavra de Deus. Cheios do Espírito seria isso. Então, são essas 3 primeiras qualificações. Homens de boa reputação, cheios de Espírito e de sabedoria. 1 Timóteo capítulo 3... 1 Timóteo capítulo 3, eu vou ler todos os textos primeiro, antes da gente fazer algum estudo mais profundo sobre eles, sobre cada caso. Capítulo 3 de 1 Timóteo, eu vou ler para vocês de 1 a 10 e depois 12 e 13. Diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, aqui está ligado, tá? Não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. De novo ele fala. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Versículos 10 ainda, né? Também sejam estes primeiramente experimentados, ou seja, também não sejam neófitos, né? E se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Pula o versículo 11, versículo 12. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Muito bem. Por enquanto não vamos comentar nada ainda, mas vamos pular para Tito, capítulo 1, de 5 a 9. Tito 1, de 5 a 9. São qualificações semelhantes que Paulo também instrui a Tito, usar essas qualificações como para fazer uma peneira entre os homens da região de Creta, onde havia algumas cidades, e essas cidades tinham igrejas, e eles estavam provavelmente sem líderes. E ele então pede para Tito que constituísse presbíteros, no versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, ou seja, não era uma única cidade, mas eram várias cidades numa região chamada Creta. Em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja, novamente, irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, novamente ele afirma a irrepreensibilidade do presbítero, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Muito bem, meus irmãos, esses 3 textos de Atos, a gente vê qualificações de diáconos ali. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, qualificações de presbíteros e diáconos,
quando ele menciona semelhantemente, as qualificações para o presbitério e para o diaconato são semelhantes, né? São semelhantes, a gente poderia dizer que praticamente são as mesmas, né? Com algumas diferenças pequenas, mas todas elas de grande importância. E Tito, quando Paulo escreve a Tito para fazer a mesma coisa que ele queria que Timóteo fizesse na escolha de presbíteros, na escolha de diáconos, ele menciona quase as mesmas qualificações que ele falou para Timóteo, capítulo 3 da primeira carta. Ele menciona aqui em Tito, capítulo 1, de 5 a 9, com algumas mudanças também pequenas. Mas o que a gente tem de tudo isso aqui? A gente tem de tudo isso a importância de nós entendermos que realmente o líder oficial de uma igreja cristã, ele precisa ter consciência da sua enorme responsabilidade, do seu encargo, que é terrivelmente pesado. Se ele for achar que ele vai poder continuar com a vidinha que ele tinha antes de ser eleito, engana-se, porque ele não vai poder mais usufruir de algumas coisas que ele usufruía antigamente, a mesma liberdade que ele tinha antigamente, coisas que ele achava que podia empurrando com a barriga, não vai poder mais. Então existem sim situações que nos deixam realmente numa situação de grande responsabilidade, né? Porque nós somos líderes e somos modelo do rebanho, e é o texto que eu quero abrir agora com vocês. Hebreus, capítulo 13. Nós vamos chegar nesse texto agora, talvez um pouquinho antes da hora, mas tudo bem, depois eu repito, se for o caso. Capítulo 13 de Hebreus, versículos 7 e 17. Versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Meus irmãos, se os guias tiveram uma fé duvidosa, eles vão levar muita gente para o caminho da dúvida. Concordam ou não? Então a nossa fé, como líderes, ela precisa ser uma fé sadia, ela precisa ser responsável, e ela precisa ter realmente qualidades, ela precisa ter virtudes. Nós precisamos ser virtuosos. Em primeiro lugar, eu digo aos presbíteros, e também não posso excluir os diáconos, porque da mesma forma existem qualificações que os diáconos precisam ter também, porque de certa forma eles também são oficiais, também são parte da liderança, e também, apesar de não terem um encargo sobre si de ensino, e aí recai maior carga, sim, sobre os mestres. Tiago fala que não sejam muitos de vós mestres, porque sabeis que trarão sobre vós maior juízo, maior responsabilidade. A quem mais é dado, mais é cobrado. Porém, os diáconos, de certa forma, são oficiais da igreja, precisam ter aquelas qualificações que Paulo ensina, que Lucas menciona lá no capítulo 6 de Atos, e todos os líderes, então, são modelos para o rebanho. Não dá mais para a gente dizer assim, agora, como líder, já fui eleito, não preciso me preocupar mais com nada. Não é agora que nós temos que nos preocupar, porque nós vamos ser cobrados agora diante de Deus. Enquanto você não foi eleito, se você tinha qualidades, a igreja reconheceu e constituiu você como diácono, como presbítero, é porque você tem algumas qualidades importantes para a igreja reconhece isso. Agora, faça jus a essa escolha. É uma responsabilidade para nós. Nós temos que, muitas vezes, abrir mão de algumas coisas por causa da escolha que Deus fez e confirmou através da igreja. E alguns irmãos dizem que até é a igreja que escolhe, não é Deus que escolhe. Eu vejo que Deus usa a igreja para escolher. Eu creio que é dessa forma que funciona. E é importante e é saudável que periodicamente sejam feitas novas eleições para reavaliação de todo o quadro presbiteral e do diaconato também, e diaconal também, né? Eu creio que é saudável isso. Versículo 17, do mesmo capítulo 13. Obedecei aos vossos guias. Olha só a responsabilidade dos guias. Ele está levando muita gente atrás dele, né?
E serem submissos para com eles, está falando para as ovelhas, serem submissas a esses homens, guias, pois velam por vossa alma. Como é que nós velamos pelas almas das pessoas? Ensinando e dando exemplo. Como é que nós velamos pelas almas das pessoas? É dessa forma. A gente ensina, a gente ora por elas e a gente dá o exemplo. Porque aqui diz que as pessoas vão se submeter a nós, aos líderes, né, obedecendo os vossos guias, e como quem devem prestar contas. E para que eles façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Aí volta para o lado das ovelhas e fala assim: ovelhas, não deem tanto trabalho assim para os seus líderes, porque eles precisam fazer o trabalho em paz. Vai ficar bom para todo mundo, não fica pesado nem para eles e não fica dolorido para vocês, porque quando fica dolorido para vocês, eles são obrigados a usar as suas próprias obrigações ou funções de disciplina, de afastamento, e, enfim, disciplina eclesiástica. É o que dá dor no coração, como um pai, dói quando você tem que disciplinar um filho, você apanha junto com ele. Você sofre quando você disciplina um filho. E o líder sofre quando disciplina uma ovelha. Né? Então ele está dizendo isso. Né? E, pegando tudo isso, eu gostaria também de abrir com os irmãos. Bom, antes de abrir, eu gostaria só de fazer algumas observações aqui, em cada um, pelo menos em algumas dessas qualificações, que a gente viu que Paulo ensinou, tanto para Timóteo como para Tito, que Lucas relatou ali no capítulo 6 de Atos. O que a gente pode tirar e novamente fazer um rápido estudo, né, sobre algumas dessas qualificações, para a gente compreender melhor, para a gente trazer lembranças, talvez algumas delas caiam no esquecimento, algumas delas a gente pode até não ter compreendido direito. É importante a gente estar renovando esse estudo, né, sobre as qualificações da liderança. E eu gostaria de dizer para vocês, meus irmãos, que todas essas qualificações, na verdade, o alvo é que todo crente, homem, tenha essas qualificações. As qualificações que Paulo relata são, sim, para os primeiros que puxam a fila, os presbíteros, em seguida os diáconos, para que os outros homens da igreja sigam os seus passos. Então, essas qualificações, na verdade, nos servem para todos. É para todo homem dentro de uma igreja. É dessa forma que o crente caminha, que o crente tem que viver. São qualidades que ele precisa buscar. Então, desculpa, eu esqueci de abrir um texto aqui. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, de 1 a 4, diz assim: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. 2 pontos. O que ele roga? Ele vai começar a falar agora, versículo 2. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, ou seja, que não seja forçado. Segundo lugar, como Deus quer, como Deus quer, que Deus ama aquele que dá com alegria, não é isso que ele fala na hora da contribuição financeira? E ele também ama aquele que serve com alegria, aquele que pastoreia espontaneamente, não por constrangimento. Tá? Segundo lugar, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. O que Pedro está falando agora? Que não seja baseado no que você vai ganhar financeiramente com isso. A base não é essa, mas seja de boa vontade, espontaneamente, mais uma vez, né? Que você não dependa do que você vai receber, e ele diz como sórdida ganância. Ele está falando de que, não que é errado o líder ser assalariado de uma comunidade, não existe erro nisso, desde que a igreja esteja em comum acordo, a assembleia, em fazer tal coisa. Se ela decidiu isso, muito bem, e isso é bom, saudável também para a igreja. Porém,
O líder, o presbítero, que não pode ter essa ganância. A sorte da ganância é uma ganância venenosa, prejudicial, tipo, ele está mais com objetivo no dinheiro do que na edificação das suas ovelhas. Né? Ele está mais interessado em receber do que em servir os seus irmãos. Então isso é uma sorte da ganância. Pedro diz, não é por aí, mas você faça isso de boa vontade. Né? Em terceiro lugar, ele diz, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Quer dizer, irmãos, o pastor não pode pegar, como nós já mencionamos em algumas outras vezes, o pastor não usa coleira para prender as suas ovelhas e sair puxando elas, arrastando pela rua, para que elas andem nos caminhos que ele quer ensinar para ela. Não é por aí. Dominadores do rebanho, muitas vezes é isso, a gente quer impor alguma coisa para as pessoas. Na verdade, nós precisamos ensinar, porque ele diz que, quando nós vamos estudar apto a ensinar, quer dizer isso, apto é uma pessoa que tem um bom ensino que convence a outra pessoa, mas ele não pode obrigar a outra pessoa a obedecer. A outra pessoa que aprendeu com o presbítero pode até ter aprendido, mas não garante que ela vai obedecer. E ele não tem mais nada a fazer, a não ser, deixa. Não tem como. Né? Então, Pedro está dizendo que não sejam dominadores do rebanho, né? Mas faça-se por modelo. Aquilo que você ensina, você viva. Você prega e você também age daquela maneira com que você ensina. É isso que ele está dizendo. Né? Não sendo dominador, mas sendo modelo. Porque ele diz que, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. E Pedro fecha dizendo o seguinte, você não é o Supremo Pastor. Você não é o pastor-mor da igreja. Você é um irmão igual aos demais. Única coisa diferente é função. Não é assim que funciona também lá dentro de casa? O que a mulher tem de inferior ao marido em relação a Deus? Absolutamente nada. O que existem são diferenças de função. O marido, como cabeça, ele governa o lar. A esposa é submissa para auxiliar o marido na missão do marido. Mas isso não é questão de inferioridade. Isso é questão de terem funções diferentes. Missões diferentes, na verdade, missões diferentes não, é a mesma missão, porém funções diferentes. Com o mesmo objetivo, né? O mesmo alvo. É isso que a gente aprende aqui também. Existe um Supremo Pastor. É para ele que as ovelhas vão também, em última análise, prestar contas. Nós vamos prestar contas com esse Supremo Pastor também, pelo trabalho que nós vamos fazer, que nós estamos fazendo, como líderes, como presbíteros. Mas as ovelhas também um dia vão prestar conta. Vão prestar conta. Né? Não é para nós, é para o Supremo Pastor. Então, a palavra líder, aqui como modelo, e a gente vê que muitas vezes Paulo usou em Gálatas para qualificar Pedro, Tiago e João como uma das colunas da igreja. Pedro era uma delas. Né? Então, líder quer dizer isso, é uma coluna ou um alicerce, quer dizer que é uma espécie de cabeça ou uma rocha, onde as pessoas se apoiam. De certa forma, nós funcionamos assim. Quando nós somos firmes como uma rocha, na nossa fé, nas convicções que Deus tem nos dado como líderes, quando nós somos firmes nas convicções bíblicas de que eu tenho que viver dessa forma, e dessa forma eu glorifico a Deus, eu estou sendo uma rocha de certa forma. Obviamente, eu não queremos nos comparar com a rocha maior, que é o Supremo Pastor, que é Cristo. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas nós temos que ter firmeza nas nossas convicções. Aquilo que eu sei na Bíblia, que é certo, eu tenho que viver aquilo, eu tenho que praticar aquilo, e tenho que ensinar aquilo. E vai chegar gente que vai dizer, pastor, irmão, você está errado. Não é assim. Olha só, nós estamos no século XXI, você quer aplicar aquilo que estava no século I? E nós temos que ter convicção das coisas. E nós temos que ficar firmes naquilo. Porque as pessoas vão querer nos enrolar para viver do jeito delas. Né? E para salvá-las, nós temos que falar, meu irmão,
Você está enganado. A Bíblia nos ensina dessa forma e eu não abro mão da Bíblia. Ah, mas eu não quero viver assim. Bom, isso aí já passa a ser problema seu. O que eu tenho para te dizer é que, se um dia você for cobrado por Deus, saiba que houve um profeta que falou para você que você estava errado. Então, meus amados, é isso que a gente precisa ter na nossa concepção de líderes. A gente traz isso para dentro de casa, como homens, a gente aplica isso para a liderança masculina dentro do lar, para a liderança dentro do lar. Né? O homem deve ter essas convicções também, deve ter essas qualificações, aprender com isso. Então, todas essas qualificações devem estar presentes em todos os homens cristãos, especialmente nos oficiais. Lógico, porque são o modelo do rebanho. Nunca podemos dizer, eu fui criado de outro jeito, tenho uma outra cultura e eu não vou mudar. Irmãos, nós não podemos dizer isso. Nenhum cristão pode dizer isso, se ele foi salvo de fato e de verdade, hoje ele é nova criatura. Não adianta ficar dizendo assim, meu irmão, eu aprendi tudo errado lá em casa, meu pai nunca me ensinou isso, nunca tivemos nem Bíblia em casa, eu aprendi tudo errado e eu não vou mudar. Não, você vai mudar, você tem que mudar. A Bíblia diz que você é nova criatura em Cristo. Então, mesmo que você tenha aprendido tudo errado, agora é hora de mudar. Cabeçote novo, você precisa entender isso. Você precisa estudar mais a palavra e pedir para Deus, Senhor, eu quero viver dessa forma aqui. Então nós precisamos entender isso. Quem diz dessa forma, que eu nunca vou mudar, porque a minha cultura é assim, eu venho de um povo que sempre viveu assim, a minha família passada é assim mesmo, e eu nunca vou mudar, então você simplesmente está dizendo que Deus não tem poder para transformar a tua vida. E que você não quer, na verdade, ser transformado, porque poder Ele tem. Para transformar a tua vida. Isso é incredulidade e obstinação de coração das mais graves, quando nós dizemos dessa forma. Às vezes a gente conversa com algum irmão, com algumas outras pessoas, e as pessoas até dizem assim, puxa, é verdade, eu aprendi tudo errado, tudo. Mas é gostoso quando você ouve a pessoa falar, mas eu quero. Se você quer, então você abriu a porta para Jesus Cristo fazer uma mudança na tua vida. Você escancarou a porta, e aí o Senhor vem e faz a obra. Eu não sei se vai demorar um ano, um mês, um dia. Eu sei que Ele vai fazer a obra. O que nós não podemos ficar nessa ideia, né? De, sempre aprendi assim, eu sou desse jeito mesmo. Não, nós temos que jogar isso no lixo. Né? E a gente tem que reaprender com o Senhor. E buscar os meios, né? Fazer por onde. Não é só desejar, mas estudar, trazer a palavra de Deus para dentro da nossa mente, do nosso coração, e orar, Senhor, viver dessa forma aqui, nesse requisito aqui, é difícil para mim, mas me ajuda, Senhor, porque eu quero. Pronto, Deus vai começar a fazer a obra, meu irmão. Creia nisso, é possível essa transformação. Para correr um pouquinho nessas qualificações, quando ele diz homens de boa reputação, nós já falamos, né? Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, já passamos por esse texto de Atos. Bom, agora o texto mais longo, aqui um pouco mais exaustivo. Paulo fala de várias qualificações, e eu juntei tanto de Timóteo como de Tito, e tanto de presbíteros como diáconos, porque são semelhantes. Vamos ver o que cada uma delas significa. Eu vou tentar correr bastante para a gente abraçar o máximo possível dessas qualificações. Ele começa em 1 Timóteo 3, Paulo começa dizendo o termo irrepreensível. Nós começamos com ele, mas eu vou também depois deixar ele mais para o fim, para a gente fazer mais algumas observações sobre o termo irrepreensível. Irrepreensível eu não sei se os irmãos se lembram, quando nós já compartilhamos o ano passado, antes da eleição, a gente mencionou algumas coisas a respeito desse termo, e ele nos encaixa de uma maneira acessível quando a gente pensa em alguém que se deixa repreender. Irrepreensível, se você for pegar o pé da letra, é aquele que não tem nada de errado nele. Irrepreensível, não repreensível, ou alguém
que não tenha nada de que alguém possa acusá-lo. Tudo bem, é verdade, o termo é esse. MacArthur diz que esse primeiro termo é o que abre a porta para as outras qualificações, para que ele não seja irrepreensível nas próximas qualificações. Quais são? Marido de uma só mulher, que seja temperante, sóbrio, papapá, irrepreensível nessas áreas, né? Outros dizem, como o irmão D.A. Carson, ele diz que significa que é uma pessoa perfeitamente, não é uma pessoa, isso não significa que essa pessoa é perfeitamente sem pecado. Há muito na Bíblia contrariando esse tipo de expectativa, e há, principalmente quanto a líderes. Volto a dizer, um texto que nos ajuda quando você acopla na palavra irrepreensível, e a gente analisa junto, é o texto de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 13. Quando você pega Eclesiastes, capítulo 4, versículo 13, ele vai falar de dois tipos de líderes. Um que é humilde e outro que é soberbo. O que é que ele fala lá em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 13? Ele diz que Eclesiastes 4:13. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato que já não se deixa admoestar. Irmãos, a palavra irrepreensível, ela encaixa aqui também, mostrando que, na verdade, na palavra de Deus, é importante que nós entendamos que todos nós, vez por outra, seremos repreensíveis. Vez por outra, nós vamos errar, nós vamos pecar, nós vamos falhar, nós vamos precisar ser admoestados. O problema, quando a pessoa passa e continua na repreensibilidade, ou continua nos seus pecados, é quando ele continua na dureza do seu coração, soberbo, que ele diz aqui do rei velho, que não quer aprender, que não se deixa ser repreendido. Quando a gente compartilhou o ano passado sobre esse tema, a gente pôde ver, o ano retrasado, não me lembro bem agora, a gente também abriu o Salmo 19, versículo 13. Ele também fala ali, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, e então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Davi se considerava na possibilidade de ser irrepreensível por não ser dominado pela soberba, porque a soberba bloqueava o coração humilde de Davi para uma repreensão dos seus profetas, da sua esposa, dos seus irmãos, dos seus próprios filhos e dos seus súditos. Quando alguém chegava nele e falava assim, Davi, rei, o senhor errou. Você se lembra uma ocasião que ele se tornou repreensível e Deus repreendeu mesmo ele? E no fim da vida dele, quando ele manda contar o exército dele. O que aconteceu? Um dos seus generais, Joabe, chega nele e fala, mas meu rei, não faça isso, você vai trazer sobre si e sobre todo o povo uma maldição. Não faça isso. Ora, o Senhor tem o exército mais poderoso que existe hoje na terra, não precisa disso. Mas ele endureceu o coração, não se deixou admoestar por Joabe, e Deus mandou uma praga muito terrível sobre o povo de Israel, a ponto de ele chegar e dizer assim para Deus, Senhor, que essas ovelhas fizeram para ti, Senhor? Por favor, poupa a vida delas, eu é que pequei. Tem misericórdia das ovelhas, elas são inocentes. Eu sou o pecador. Aí ele se deixou repreender, um pouco tarde, não é? Mas, então, o problema da irrepreensibilidade é quando nós achamos que nós não cometemos erro nenhum e nunca cometeremos. Esse é o grande ponto de um líder que não presta. É quando ele se acha acima de qualquer suspeita. Como a gente está vendo hoje na televisão.
Está todo mundo cheio de prova contra vários políticos, e eles têm a coragem de chegar e dizer, diante das câmeras, diante dos microfones, eu não fiz isso, isso é mentira, são acusações falsas, e eu confio na justiça. Aí você chega, desliga a televisão e vai dar risada, né? Mas aqui não é o caso aqui é ser realmente pessoas que se deixam repreender, obviamente vai procurar viver da melhor maneira possível. É isso que MacArthur fala. Ele vai se esforçar para viver de modo digno. É João Calvino que diz. Ele diz assim, João Calvino, ele não pode estar marcado por nenhuma infâmia que enfraqueceria a sua autoridade, ou um pecado gravíssimo. E então a gente entende que há graus de pecado, não é mesmo? A gente entende que há pecados graves e pecados menos graves. E com esses pecados existem problemas sérios que caem principalmente nas costas do presbítero, ou do diácono, ou do líder, né? E outros que dá menos problema, digamos assim, e enfraquece a autoridade, ou não. Não há, Calvino continua falando, não há ninguém entre os homens que esteja livre de todo defeito, mas uma coisa é ser marcado por um defeito comum, que não causa dano à reputação, porque são encontrados em homens de excelência. E outra coisa bem diferente é ter um nome deplorável ou estar manchado por alguma baixeza. Calvino qualifica alguns pecados também. Ele não diz aqui. Portanto, continua Calvino, fecha. Portanto, para que um bispo não fique sem autoridade, Paulo impõe que seja selecionado alguém que tenha uma boa e honrosa reputação e que não possa ser acusado de nenhum defeito fora do comum. São defeitos graves. Se forem defeitos graves, é desqualificado, não é? De MacArthur depois a gente lê. Bom, vamos passar um pouquinho para frente. Então, não ficar endurecido em uma conduta repreensível, se for o caso. É se deixar repreender. É um bom ponto para ser um bom líder, como Davi. Antigamente a gente pensava, nós não podemos repreender um presbítero usando o que aconteceu com Davi, porque Davi não foi pastor, ele era rei. Não, ele era pastor. Ele sempre foi pastor de Israel. Aquele modelo serve para nós sim como presbítero. Porque ele sempre foi tido por Deus como pastor de Israel. Então nós usamos mas Davi pecou gravemente, sim, mas ele se arrependia. E quando ele voltava atrás, ele continuava sendo pastor de Israel diante de Israel, porque Deus o colocou lá. Enquanto Deus não o tirou, ele ficou como pastor de Israel. Sim, serve como modelo para nós. Segundo lugar, esposo de uma só mulher. Simplesmente quer dizer que ele é fiel no casamento. É fiel no casamento. Né? Ele não é uma galinha que fica pulando a cerca de vez por outra. Né? Terceiro lugar, vou correr agora. Temperante. O que é temperante? É uma qualificação importante. É uma pessoa moderada, equilibrada, de reações comedidas, de reações que podem ser controladas. Que Tito também vai dizer Paulo também vai falar alguma coisa a Tito, semelhantemente, ele vai falar da qualificação de, semelhante a essa de moderado, Tito, Paulo diz que ele tem que ser não arrogante, não irascível, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, versículo 8, tenha domínio de si. Meus irmãos, uma pessoa que é chamado, veja bem, mais uma vez eu estou falando, para ser presbítero, para ser diácono e para ser chefe de família também, meu irmão. Você como marido dentro de casa, você também tem que ter essa qualificação. Não é para sair dando porrada à torta e à direita de qualquer maneira. As reações provocam distúrbios dentro do seu lar e dentro da igreja, né? Então aqui ele usa esse termo, temperante, moderado, equilibrado, controla a língua, controla as reações. Depois, sóbrio, é mais ou menos parecido com o temperante. Sóbrio quer dizer autocontrolado, sensato. É uma pessoa sensata. O que é sensata? É uma pessoa que pensa antes de agir
E quando ele pensa segundo os princípios bíblicos. Será que se eu reagir dessa forma, eu estou glorificando a Deus? A forma mais sensata de um homem pensar é essa. Se eu reagir dessa forma, Deus vai ser glorificado na minha reação? Se não vai, então eu não vou reagir dessa forma. É ter domínio de si. Por isso que é semelhante também, né, ao temperante. Modesto, mais ou menos igual também, só que modesto já entra na área de respeitável, decente, com uma vida bem organizada. Uma vida bem organizada, em todas as áreas, obviamente, né? Modesto é isso, é uma pessoa que tem controle, ele é respeitável, ele vive decentemente, ele se traja decentemente, ele se comporta decentemente, né? Ele tem controle da sua própria vida, de tudo que faz parte do seu governo. Tudo que está debaixo do seu governo como homem, ele tem que ser uma pessoa equilibrada, modesta, controlada, organizada. Hospitaleiro quer dizer que ele tem a casa aberta aos necessitados. Hospitaleiro é fácil de entender, né? Que promove a hospitalidade. Tem a casa aberta para receber os necessitados. Ele sabe quem são os necessitados de fato e de verdade, e ele acolhe os reais necessitados. Não é? Apto para ensinar significa capaz de transmitir a verdade bíblica a outros. Apto a ensinar não é ensinar aquilo que dá na teia. Não, é ensinar aquilo que a Bíblia ensina. O homem, o presbítero e o marido dentro de casa, ele tem que ser um bom professor de Bíblia. E para ser um bom professor de Bíblia, ele precisa ser um bom estudioso de Bíblia. Ninguém prega ou ensina a Bíblia se não conhece a Bíblia, se não estuda. Então, um estudioso vai ser um bom professor. Eu não estou falando aqui de ter uma boa retórica, não é? De ter uma dicção bacana, de falar bonito, que impressiona as pessoas pelo tom da voz e pela qualidade do seu português, digamos assim, do seu linguajar. Não é isso. É simplesmente ter conhecimento correto da Bíblia e ensinar a Bíblia para as pessoas, dentro de casa e na igreja. Isso é apto a ensinar. Não dado ao vinho, fácil também. É uma pessoa que não é escravo do álcool, nem dependente químico. E, em última análise, a palavra que todo mundo conhece, não seja bêbado. Né? É uma pessoa que não se deixa embriagar, como Paulo ensina. Né? E, às vezes, a gente confunde. Por que para o diácono é não dado a muito vinho? E para o presbítero é não dado a vinho? Estudando um pouquinho, a gente pode chegar à conclusão. É a mesma coisa. Para um tem uma palavrinha a mais, mas no original quer dizer a mesma coisa. Não é proibido a bebida alcoólica. O extremamente proibido é o embriagar-se. A embriaguez. Quando a gente estuda não dado ao vinho, como os comentaristas falam, não dependente do vinho. É uma pessoa que pode tomar vinho, como pode não tomar vinho, ele não depende daquilo, ele não precisa daquilo, e se tiver tudo bem, se não tiver tudo bem também. Então é uma pessoa que tem esse domínio, né? Então é isso, não dado ao vinho, não escravo do álcool, não é um dependente químico ou não é um bêbado. E ele diz também não violento, meus irmãos. Porém, cordato, essas duas qualificações estão ligadas uma com a outra. Não violento é exatamente o oposto, exatamente ser cordato. O violento é o oposto do cordato. O que é o violento? É o encrenqueiro, é o brigão, é o de pavio curto, uma pessoa de pavio curto, que já qualquer coisa ele já sobe a serra com as pessoas. Lá em São Paulo a gente falava assim antigamente, né? Subir a serra. Subir a serra quer dizer que a pessoa fica rapidinho, nervoso, e já quer sair para vias de fato, né? Já quer partir para a briga, para a luta mesmo, para a violência física, e não é para nós sermos assim, e como homens não é para nós sermos assim, e não violento, porém cordato. O cordato quer dizer uma pessoa paciente, de fácil
acordo. É uma pessoa que faz acordo. Ele faz qualquer acordo para não entrar numa briga. Pronto, mais fácil de entender, né? Ele se esforça o máximo possível para não entrar numa briga, numa contenda. Olha a diferença, né? Isso, volto a falar, não é só para os líderes, mas para todos os irmãos, né? São qualidades de todo crente, meus irmãos. Depois, inimigo de contendas, é parecido, né, que Tito fala, Paulo fala a Tito, pacífico e pacificador. Inimigo de contendas é aquele homem que não só foge das contendas, é um pacífico, ele é pacífico por natureza, ou melhor, transformado pela graça, né, porque senão nenhum de nós é pacífico, mas ele é pacífico, e ele também é aquele que pacifica, é aquele que também promove a paz. Né? A Bíblia nos ensina que nós temos que promover a paz. Seremos bem-aventurados se nós formos promotores da paz. Então, outra coisa, não avarento, ou Tito 1,7 diz não cobiçoso de torpe ganância. Né? O não avarento é não ganancioso, que não ama o dinheiro. É isso aí é fácil de a gente entender. Bom, já explicamos sobre isso também algumas vezes, isso aqui está mais fácil. Ele diz também, e é muito importante esse texto, esse ponto agora, que governe bem a própria casa. Ele deve ser, então, dentro da sua própria casa. Alguns comentaristas nos ensinam que aqui ele não está falando propriamente dos cuidados com esposa e filhos, porque depois ele vai falar que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina. Então, separando as duas coisas, governar bem a própria casa quer dizer protetor, superintendente, cuidador do lar, no sentido de trazer provisão, cuidados com as finanças, obrigações civis, pessoais. É uma pessoa que está cuidando das obrigações que a casa tem, como um cidadão. Ele cuida da sua reputação também como cidadão. Governe bem sua própria casa. Outros dizem também que faz parte de tudo isso manter, lógico, a provisão, e quando se fala de provisão, nós entendemos assistência em todas as áreas da família. Às vezes, nós como homens pensamos assim, eu ponho comida na geladeira, a família tem que viver com isso aí, ponto final. Mas não percebe que a família também, de vez em quando, gasta os calçados, roupa íntima. Então são as outras coisas, detalhes pequenos que nós como homens não temos essa sensibilidade. Então quem que nos ajuda a isso? A esposa. A esposa sábia nos ajuda. E o que nós temos que fazer? Deixe ser admoestado. Ela vai falar, bem, está precisando comprar cueca para os meninos. Você tem que sair para comprar cueca, né? Mas eu estou precisando consertar o carro. Abre mão esse mês de consertar o carro e vai comprar cueca. É mais importante os seus filhos. Às vezes, dá um trato na pintura da casa, lógico, dentro da possibilidade, né? E isso faz parte do cuidado da casa. É interessante isso, né? Você já pensou chegar na casa de um líder, por exemplo, e está tudo arrebentado, né? Tudo na gambiarra? É uma coisa meio estranha. A gente às vezes se pega, puxa, mas parece uma forma legalista de ver. Bom, meus irmãos, eu só estou passando o que eu aprendi dos outros irmãos, né? Foi assim que eu aprendi aqui. Então, se eu estou usando esses textos de homens confiáveis, como D.A. Carson, John MacArthur, João Calvino, então nós vamos ter que aprender com eles, né? Eles dizem esse tipo de coisa. Eu estou transmitindo isso que nem eu estou conseguindo ainda aplicar 100%, é óbvio. Mas é uma coisa que eu quero dizer depois no final do nosso estudo. Enfim, vamos continuar. Aí sim, criar os filhos sob disciplina. É quem cria os filhos como crentes, na disciplina e admoestação do Senhor. Os comentários são que só são avaliados os filhos que estão sob a autoridade do Pai, no período que eles ainda vivem debaixo do nosso teto. Esses filhos são analisados dessa forma.
Ah, quer dizer que depois que o filho casa e ele dá um problema lá, e vamos supor que ele é preso por corrupção, ele não vai trazer vergonha para o pai? Vai trazer vergonha para o pai, mas de certa forma agora tem menos peso sobre as costas do pai, sem dúvida. Mas enquanto estiver debaixo do teto, cabe a nós criarmos os nossos filhos, e alguns, é uma polêmica tão grande, que alguns dizem assim, é criar os filhos para que todos eles venham a ser crentes. E outros comentaristas dizem assim, quem pode garantir que mesmo que você viva como crente, todos os teus filhos vão ser convertidos? Porque isso dá uma base muito forte para o arminianismo, e nós não somos arminianos, porque a fé é individual. Você tem que pregar o evangelho. Então, aí eles chegam numa conclusão, um denominador comum, o comentarista que fez a apostila. Criar os filhos, como Paulo diz aqui, sob a disciplina, é o texto que ele menciona em Efésios, que é criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Na hora que tiver que usar a vara, use a vara. Na hora do ensino, é ensino. Na hora do elogio, é elogio. Os cuidados amorosos, paternais, comuns, de todo. Então não tem mistério. Você tem a obrigação de ensinar seus filhos, de criar os seus filhos, de admoestá-los até discipliná-los quando necessário. Mas isso não garante que eles vão andar na linha o tempo todo. Mas faça a tua parte. Como um pastor faz a parte dele, e mesmo assim, muitos homens caem em adultério, muitos homens apostatam, muitos homens batem nas suas esposas, muitas esposas se mostram mais depravadas do que prostitutas e sendo crentes. E o pastor ensinou, mas mesmo assim não garante que todos vão andar na linha. Garante? Não, não garante. O que o pastor tem que fazer? Prega a palavra, ensina, seja apto a ensinar. E pronto, final. Né? A Bíblia diz que se você ensinar, se o profeta ensinar, mas aquela pessoa ouvir, não se arrepender dos seus maus caminhos, ele morrerá. Mas o sangue dele não vai cair sobre a cabeça do profeta. Mas se o profeta não falar nada, e aquela pessoa morrer, Deus vai requerer o sangue daquela pessoa do profeta, porque ele não ensinou, e não pregou, não profetizou como deveria. Né? É assim que funciona. E para os pais é da mesma situação. Filhos sob disciplina, já falamos, né? Não neófito, quer dizer que é não novato na fé, inexperiente, para não se ensoberbecer com sua função. Então, o neófito tem a possibilidade de cair no laço do diabo, que ele diz aqui, porque ele, na condenação do diabo, porque ele se ensoberbece facilmente por causa da função que ele passa a ocupar dentro da igreja. Então, é um cuidado que deve ser tido com os novatos na fé. Não estamos dizendo que são pessoas de idade, de pouca idade, embora geralmente pessoas de pouca idade tenham tendência também para se deixar levar por algumas coisas, por causa da inexperiência de vida também. Né? Mas que principalmente não sejam recém-convertidos. Este é o ponto principal aqui. Né? E por último, não vai dar para falar os outros, tem um monte ainda. Bom testemunho dos de fora seria novamente a boa reputação, que nós vimos lá em Atos capítulo 6, versículo 3. Boa reputação fora do convívio da igreja. Às vezes a gente pensa, não, dentro da igreja o cara é um santo, mas lá fora o cara apronta cada uma, então ele não serve também como líder. E como marido também ele tem que tomar cuidado quanto a isso. Né? A gente às vezes pensa que conviver bem com irmãos, conviver bem com a igreja, é bom, é importante, sem dúvida. Né? Mas também tem que tomar cuidado com a reputação lá de fora. Como nós nos comportamos diante do governo civil, diante das autoridades, que não são eclesiásticas, né? E das obrigações que nós temos como cidadão do nosso país, da nossa cidade. Agora, eu só queria voltar um pouquinho mais na palavra irrepreensível, porque é uma palavra que nos deixa realmente numa situação bastante comprometedora e bastante difícil
quando a gente analisa ao pé da letra. Então seria isso: irrepreensível é humilde, ensinável, pronto a ser admoestado e corrigido ou aperfeiçoado. Irmãos, uma das coisas que mais nos impressionou outrora em líderes, em irmãos mais velhos, sempre foi isso: a qualidade de se deixar ouvir, de que eles, mesmo sendo mais velhos, deixavam ouvir, acatavam a repreensão, se arrependiam e mudavam de rumo. Irmãos, isso era o grande modelo para nós, é o grande exemplo para nós como pecadores. Obviamente, quando você olha para Jesus Cristo, o Supremo Pastor, ele não passou por isso porque ele nunca pecou. Mas quando você olha para um modelo de carne e osso, você tem que ver essa qualificação. Você tem que ver essa qualidade. Uma pessoa acessível à repreensão. Uma pessoa acessível a ser admoestado. E não só que dá ouvidos, porque às vezes não adianta, você conversa com a pessoa, ele ouve, chora e continua do mesmo jeito. Não é modelo, não serve como modelo. Então aqui ele está mostrando irrepreensibilidade nesses termos. Outros pontos que eles falam de irrepreensibilidade é quando a pessoa... Ver se eu encontro aqui. Está aqui. Além da forte ênfase moral, chama a atenção a preocupação de MacDonald, é um comentarista, em apontar que não se pode imputar a eles nenhuma acusação de falsa doutrina. Um ponto importante também para nós como líderes, e para nós como líderes também em nossos lares, é de não ensinar doutrinas erradas dentro de casa e dentro da igreja. Talvez Paulo quis dizer isso também quando ele qualificou, quando ele deu a qualidade de irrepreensível, é que sejam pessoas que não ensinem coisas antibíblicas, ou heresias, ou coisas distorcidas da palavra de Deus, ou fala que é a palavra de Deus e depois em si explica coisas diferentes. Então isso é ser repreensível, no sentido de ser um mau mestre e de ensinar coisas erradas, não é? Então fica bem claro também que esta qualificação está fortemente ligada a todo o ensino bíblico do pastor, como guia e exemplo para o rebanho. Exigir irrepreensibilidade neste sentido parece ser uma medida de bom senso cristão. Então é quando as pessoas ensinam o que não é bíblico. Isso também é uma repreensibilidade das maiores. Porque às vezes, quando ensina-se a Bíblia, e ainda assim, quando a pessoa não se comporta adequadamente, a igreja é fortalecida para reagir da maneira correta. E reage. Porque os ensinos, de certa forma, foram colocados. E quando foram colocados, a igreja reage de maneira correta. Ainda que tenha que fazer alguma coisa, até contra a liderança. Mas ela reage. Então isso é um ponto positivo, não estou abonando pecados, de liderança, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas estou querendo dizer que se os princípios são pregados corretamente, o alimento é dado, o rebanho se fortalece, e um dia é como um filho que cresce e depois ele chega no nariz do pai, coloca o dedo no nariz do pai e fala assim: papai, o senhor está errado nisso, o senhor deve mudar urgentemente, porque o senhor está fora dos princípios de Deus. E quando o pai é diferente daquele rei velho e duro de coração, o pai se curva e fala: verdade, filho, eu me arrependo. Me ajuda, porque eu quero mudar. Isso é o grande exemplo do pai para um filho, não é? Então, estão algumas colocações aqui, e eu gostaria de deixar para os irmãos essa importância de nós estarmos recuperando tudo isso, irmãos, porque nós como líderes e nós como maridos e chefes de família, maridos, nós precisamos entender que a palavra de Deus,
está lavando a nossa igreja. A palavra de Deus vai continuar lavando a nossa igreja. E quando a gente fala que a palavra de Deus vai lavar a nossa igreja, não é que a gente pensa às vezes assim, vai cair uma goteira daqui, ali e tal, vai dar uma lavadinha nos cantinhos. Não. A palavra de Deus, quando lava a igreja, ela vem como pior do que um esguicho de bombeiro, ela é um tsunami que vai arrastar todo o pecado do centro da igreja, a começar da liderança. E nós precisamos entender isso. Por isso que nós precisamos estudar isso aqui. A melhor maneira de nós sairmos daqui dessa noite é a gente dizer assim: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu não consigo viver plenamente dessa forma, mas eu quero me esforçar. Eu quero isso aqui, Senhor, para a minha vida. Eu acredito que hoje todos os nossos oficiais têm no coração essa responsabilidade. Eu quero crer nisso. Ou têm no coração esse desejo. Eu preciso crer nisso. Que ao ouvirem palavras como essa, a serem confrontados com a luz da palavra de Deus, caiam em prantos, né, e num profundo desejo de mudança. Por quê? Porque precisa ser dessa forma. E Deus não vai negociar com ninguém. Deus não vai negociar, como não vem negociando e não vai negociar daqui para frente também. Então, meus amados, a gente precisa entender isso. A igreja precisa entender também, todos os irmãos, que essas qualificações são para todos os homens. Eu esqueci de ler outro texto aqui, não vou ler, mas os irmãos sabem que no capítulo 5 de 1 Timóteo, existe uma autorização que Paulo dá a Timóteo, para que Timóteo ensine à igreja, onde ele era pastor, naquela época, Éfeso, e Timóteo pudesse instruir a igreja que se algum presbítero fosse pego em alguma situação que lhe trouxesse repreensibilidade, ele deveria ser repreendido. Chama 2 testemunhas, repreende o homem, e que ele seja repreendido em público, para que todos aprendam com o modelo. Paulo diz isso em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19 até o 21, ele explica a maneira de repreender. E da mesma forma, quer dizer que eu, você, como líder, como membros da igreja, também estamos sujeitos à mesma repreensão. Não é só para o líder não, meu irmão. Não é só para o líder. O líder é o primeiro que sofre o dano. Mas se você, porque às vezes muitos irmãos ficam mais ou menos assim, como o BBB, né? Só filmando, ver o que ele pega, né? E se pegar alguma coisa, já vai acusar. Tudo bem, se tem provas e se tem testemunha, acuse. Paulo diz, você tem o direito, você tem prova, acuse. Isso vai ser bom para o líder, você vai salvar o teu irmão. Precisa fazer isso. Mas às vezes a pessoa não quer mexer um dedo para viver de modo digno. Tem muitas pessoas que são mais BBB, quando eu falo BBB, os irmãos sabem o que eu estou falando, né? É daquele terrível programa da Rede Globo, aquela porcaria lá, que fica vigiando algumas pessoas dentro de uma casa 24 horas por dia. Coisa mais imbecil que existe. Mas é mais ou menos esse tipo. Tem pessoas que ficam só analisando, né? Só de antena ligada. Eu não estou dizendo que nós não temos que nos ajudar uns aos outros, admoestar uns aos outros. É totalmente bíblico, é óbvio, claro, deve. O bom presbítero, ele se curva, ele não vai falar assim, você não tem direito de falar isso, hein? Eu sou um pastor, você não tem direito. Olha o teu tamanho. O que é isso? É o rei velho, duro de coração, né? Então não sejamos esses reis velhos. Mas a igreja também precisa entender que se a liderança vai ser cobrada, toda a igreja também vai sofrer, porque a igreja é chamada para ser santa. Não são só os líderes chamados para ser santos e irrepreensíveis. Toda a igreja é chamada para um compromisso de santidade. Toda a igreja. Desde o mais novo convertido até o mais velho, obviamente respeitando-se as
as diferenças de idade, de crescimento espiritual, não é mesmo? Existem essas diferenças, todos nós temos que ser longânimos em alguns casos, em outros não. Não, em outros não temos que ser longânimos. Tem gente que já está caminhando, já é para semestre e só quer ficar de boa, né? Então, meus irmãos, é uma palavra que deve nos trazer temor, porém não nos desmotivar. Pelo contrário, se nós somos pais de família, queremos que a nossa família seja salva e ter os filhos nos caminhos do Senhor, se nós somos líderes e queremos que a igreja ande nos caminhos do Senhor, nós temos que dar o exemplo. Nós temos que ser os primeiros a andar nos caminhos do Senhor. Então isso precisa ser resgatado. Precisa ser trazido de novo a nossa compreensão, a nossa lembrança. Periodicamente precisa fazer esse tipo de reavaliação, de reforma, de um novo estudo, para que a gente possa estar sempre com isso fresco na cabeça. É isso? Senhor, nossa esperança está baseada na Tua palavra. A palavra de homem não serve para nada, Senhor, mas a Tua palavra é poderosa. E que ela verdadeiramente haja em nossos corações como espada de 2 gumes. Senhor, que ela penetre até as profundezas do nosso coração e discirna os nossos pensamentos e intenções. Traga luz à realidade sobre nossas vidas. E mais do que isso, Senhor, produza em nós um verdadeiro arrependimento, para que nós possamos viver de modo digno do Teu chamado, Senhor. Por favor, nós te pedimos, Pai, por todos os homens da nossa comunidade, para que sejamos verdadeiramente referência para os nossos jovens, para que os jovens possam olhar para nós como homens que querem viver de modo digno, que querem implantar o reino de Deus na nossa época, nessa cidade, que querem expressar vida santa, piedosa, que os nossos filhos jovens mais novos na nossa igreja também possam ver em nós modelo de arrependimento, modelo daqueles que se deixam aprender, se deixam ensinar e admoestar. Por favor, Senhor, nos dê corações mansos e humildes e livra-nos da soberba, que ela não nos domine, e então seremos sim irrepreensíveis e ficaremos livres de grande transgressão. Nós te pedimos tudo isso com esperança e com gratidão, em nome de Jesus. Amém, Pai.